Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A nossa aula de hoje é sobre lei e graça. Louvado seja o Senhor. Um tema muito importante e que é necessário equilíbrio para falar desse tema, lei e graça. Qual o papel da lei para o cristão hoje? Eu quero iniciar essa aula lendo rapidamente alguns textos. Romanos 5:20 está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Gálatas 3, do 8 ao 9, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vou ler novamente: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Havia crentes no Antigo Testamento. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a revelação ela é progressiva. Nós precisamos lembrar disso nesse ponto. A palavra de Deus não foi revelada ao homem de uma vez só, durante centenas de anos. Isso é claro porque a nossa mente ela é limitada e Deus é infinito. Então o Senhor foi revelando ao homem o seu plano de salvação, seu plano de redenção aos poucos. Então é muito interessante o texto que nós lemos de Gálatas 3, 8, 9, dizendo que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão: e em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo trazendo um argumento forte para a correta interpretação da lei. Havia um problema aqui de uma interpretação errada, de desejar, de querer ser salvo pela lei. Então nós vamos recordar e aprender hoje qual é o propósito da lei. O propósito da lei não é esse que está nas Escrituras. A lei não foi entregue para isso, não é? Mas é interessante que para derrubar, minar esse argumento, Paulo vem com um argumento aqui no Novo Testamento de que em Abraão a promessa já foi entregue. Então, em uma linha do tempo, é interessante observarmos, e a palavra vai dizer isso, que a circuncisão, que é uma ordem, vamos dizer, uma lei naquele momento, foi dada para Abraão, essa ordem de circuncisão na aliança, após a promessa. Então, o argumento do apóstolo é que primeiro Abraão teve fé, primeiro a promessa foi dada, primeiro o Senhor chamou, né? Como fez conosco. Primeiro o Senhor chamou, sendo Abraão ainda pecador. Ele recebe promessa de bênção por meio da fé. Então o propósito de Deus por meio da lei é um, e nos é revelado quanto à salvação
que é pela graça por meio da fé. Salvação é então dádiva. Leis são preceitos, tem um propósito na lei, que nós vamos já ver. Abraão, ele creu e foi justificado antes do mandamento. Já na promessa ele foi justificado, pela fé. Abraão foi salvo, Abraão ele é crente. Interessante isso. Vai trazer esse argumento e está claro essa interpretação correta que o Espírito Santo de Deus deu a Paulo, deu esse evangelho ao apóstolo Paulo, que depois vem o mandamento da circuncisão e posteriormente ainda, 438 anos depois, vem a lei mosaica, a lei de Moisés. Salvação, justificação não pode vir da lei, pois já veio antes para Abraão por meio da fé. O propósito da lei não pode ser salvar o homem com base nas obras, e sim mostrar, revelar o pecado. Qual o propósito da lei? Revelar o pecado, mostrar o pecado. Mostrar que o homem está sob condenação e levar esse homem a Cristo, a Jesus. Então nós temos lei de Deus antes da queda do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, antes da queda, o Senhor disse: não comerás, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Você tem um mandamento. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado ao interpretar a palavra lei, que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento. Dependendo do contexto, lei vem num sentido de, pode estar falando da lei de Moisés, pode estar falando por exemplo, de preceitos de vida, de costumes também. Por exemplo, os fariseus, aqueles que interpretaram de por obras ser salvo através da lei, praticavam a lei, mas praticavam seus costumes também. Havia um legalismo. Então algumas vezes é nesse sentido. Amém? Eu posso falar hoje para você, se você cumpre a lei, e dentro do contexto eu posso estar falando da lei brasileira, da Constituição brasileira. Podemos falar se você segue algumas normas de uma associação a qual você frequenta. Podem ser preceitos humanos, leis humanas. Mas eu quero mostrar aqui então, na linha do tempo, que Deus dá um mandamento antes da queda. Após a queda, o homem ele está em pecado, o pecado está no homem, ele é pecador. A palavra vai nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu vejo a graça de Deus no Antigo Testamento chamando Abraão e ele sendo justificado. A justiça é imputada a Abraão pela fé. Depois vem a circuncisão. Depois lei mosaica. Então está provado que é pela fé a salvação. Então nesse ponto quero só compartilhar com os irmãos alguns pontos que os estudiosos vão dizer. Eu utilizei para essa aula o livro Teologia do Novo Testamento do Lade, comentários bíblicos do MacArthur, também muito bom, amém? E conheça melhor o Antigo Testamento de Stanley, se eu não me engano é esse nome. Então vamos citar aqui o papel da lei, sua finalidade. Primeiro objetivo fundamental da lei: revelar os princípios espirituais e morais de Deus a seu povo como modo de vida apenas, e não
como meio de salvação. O objetivo dos princípios fundamentais da lei: revelar a santidade de Deus e a determinação de que o povo de Deus também deveria ser santo. A lei era um plano de aliança entre o Senhor e o seu povo para motivá-lo à santidade, estabelecendo uma base para a bênção e punição. Romanos 5:20. O papel da lei hoje é o mesmo de sempre: ressaltar a transgressão, avultar, mostrar o nosso pecado. A lei vem dar maior visibilidade ao pecado, nesse sentido de ser aumentado, mas alguns exemplos são dados. Por exemplo, um copo de água decantado parado em seu fundo, sujeira, terra, pó, você vai com uma coisa, então aquele está paradinho ali e a água por cima parece cristalina. Assim é o homem, pode até parecer ser bom, mas ele é pecador, o pecado está nele. Você vem com uma colher, mexe essa água e toda aquela sujeira ela vai tornar água escura e vai se espalhar. Então a lei faz isso, ela mostra o pecado, ela mostra que o homem, que a humanidade é pecadora. Apontar Cristo, a lei nos guiou, conduziu a Cristo para sermos justificados. Gálatas 3:24, ela é como um supervisor, aquele supervisor de uma criança que vai guiando ele até a fase adulta. A ideia de uma criança, um menino que precisa de orientação, supervisão. Então, qual o papel da lei, irmãos? Apontar para Jesus. Como a salvação ocorre no Antigo Testamento? Pela graça, pela fé. É a graça de Deus aqui. O favor de Deus chamou Abraão. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, nós crentes, né? Qual o papel da lei para o cristão hoje? Ela mostra o pecado. E nós precisamos entender que, como preceito do Senhor, é como Deus quer que nos relacionemos com Ele. Amém? É esse relacionamento. E agora, na graça, ou seja, em Cristo, que cumpriu a promessa feita desde Gênesis, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Cristo a promessa é cumprida. Em Cristo nós então somos salvos, justificados, capacitados pelo poder do Espírito Santo a cumprir a lei, a estar em conformidade com a lei. Observamos a lei: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque fomos limpos em nossos corações, porque nascemos de novo, por amor, porque amamos a Deus e queremos então viver em santidade. Não vamos buscar uma vida de santidade para ser salvo, mas sim porque o Espírito Santo de Deus produz em nós o fruto do Espírito e desejamos estar em conformidade com a vontade do Senhor. Na vida cristã, a lei de Deus é cumprida por meio de Cristo. Em Jesus Cristo nós observamos a lei de Deus, o fruto do Espírito Santo é produzido em nós. A graça de Deus revelada no Antigo Testamento, né? Então o tabernáculo, por exemplo, mostra isso. Deus proveu um lugar de encontro e comunhão pelo sacrifício de sangue. Louvado seja o Senhor. O que o Lade, meus amados irmãos, vai nos dizer? A lei não será mais um código exterior externo, mas uma lei implantada dentro do homem, escrita em seu coração. É a promessa. Jeremias 31:33, 2 Coríntios 3:6.
Nesse novo tempo, o Espírito Santo escreve a lei de Deus em nossos corações, como predito por Jeremias. A lei agora é um poder interior no coração, um poder interior vivificante. Em Cristo a justiça pela fé e não pelas obras. Não busque justiça, se justificar pelas obras da lei. Não busque se justificar pelo seu esforço. Você, pela fé em Cristo Jesus, já foi salvo, já foi limpo, nasceu de novo, está em conformidade com a lei. Nesse canal mesmo nós temos uma aula falando sobre livres dessa condenação, ou seja, não estamos debaixo da lei no sentido de que a lei não pesa sobre nós a sua condenação, porque ressuscitamos com Cristo, temos um relacionamento com Cristo, e a obra de Cristo na cruz, sua morte, sua ressurreição, comunica a nós salvação. Então tomamos posse disso, dessa justificação. Então nossa posição é de salvos. É muito importante isso, e não fazermos confusão, como disse no princípio, a questão do equilíbrio. Desculpa. E é difícil para o pregador, porque quando ressaltamos a lei, estamos em conformidade com o mandamento do Senhor, a lei de Deus, vamos dizer assim. Veja, Deus vem revelando a sua vontade, se comunicando, falando com o homem, até chegar à plena revelação, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento nos mostrando essa salvação, toda centrada em Cristo, toda segura em Cristo e na obra redentora do Senhor. Quando falamos de santificação, de santidade, o pregador vai falar sobre santidade, ele fala que você tem que ser santo, não se conforme com o mundo, diga não à prostituição, diga não ao pecado, e pode parecer em algum momento que o pregador está focando muito a lei, né? Mas entenda, está falando de santificação, que é uma obra que o Espírito Santo produz em nós, o fruto do Espírito. E quando olhamos para Cristo, firmamos nossos olhos em Cristo e estamos seguros em Cristo, damos a mão para Jesus, nós primeiro já fomos salvos da condenação do pecado, do veredito de morte. Não pesa sobre nós, porque Cristo nos salvou, perdoou todos os nossos pecados. Segundo ponto, nos capacita a vivermos em santidade. Então nós vamos cumprindo essa vontade de Deus. Amém? E quando pecamos, quando erramos o alvo, nós somos levados ao arrependimento, nos arrependemos, e a santidade, ela é a comunhão, ela é mantida. Então, de maneira que há essa mensagem de santifique-se, e alguém pode dizer, pode pensar, quando na pregação se enfatiza isso, o pregador está sendo legalista, que salvou, porque está focando tanto a lei, não matar, não roubar, não prostituir. A lei de Deus está do Antigo ao Novo Testamento. Amém? A diferença é que compreendemos que desde sempre a vontade do Senhor é salvar pela sua graça por meio da fé. Quando se foca muito na questão da graça, o amor, e se deixa de lado o mandamento, o preceito do Senhor, alguém pode pensar que a lei não tem tanto valor, que a lei foi abolida totalmente. Não foi abolida totalmente. A lei é santa, é boa. Jesus não veio abolir a lei. Apenas em alguns momentos se foca isso. Esse equilíbrio, como que eu faço? Eu estou salvo, fui salvo, regenerado, vivificado, transformado. A acusação não pesa mais sobre mim. Estou em paz com a lei de Deus. Fui adotado por Deus, sou filho de Deus,
tenho paz com Deus. O que significa ter paz com Deus? A lei foi cumprida em Cristo. Jesus cumpriu a lei e eu fui justificado por Jesus. Então, paz, não tem problema nenhum com essa questão. Ela está resolvida nessa justificação. Agora, andar com Deus, caminhar com Deus, significa que então Ele me santificou e que me conduz a uma vida de santidade. Então isso também é enfatizado nas mensagens, porque o Senhor diz: sede santos. E a boa notícia é que é o Senhor que nos santifica. A boa notícia é que a salvação é um presente de Deus, é dádiva de Deus. Tudo isso podemos descansar no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não foque sua vida em apenas cumprir mandamentos. Não direcione o seu pensamento, não queira com suas forças. Faça assim, ore ao Senhor e fale: Jesus, me ajuda. Jesus, me santifica. Eu creio no Evangelho, eu creio na obra restauradora do Espírito Santo, eu creio que eu sou filho, e nesses pontos que eu preciso obedecer nessa minha vontade livre em Cristo agora, me capacita, Senhor, e o Senhor te capacitará. Amém? Louvado seja Deus. Já encerrando, irmãos, essa aula, vamos só recapitular aqui um resumo. Por exemplo, na questão da lei ainda, o Brasil tem mais de 34 mil leis. Você cumpre todas? Será que conseguimos cumprir todas as leis de trânsito? Ok? Cumpre. A Torá, então, quando falamos de lei de Moisés, quando falamos da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tem cerca de 613 mandamentos, meus irmãos. Você não consegue viver pela lei. Ninguém consegue ser salvo. E não é esse o propósito da lei. O propósito da lei é mostrar que o homem precisa do Salvador. Precisa da graça de Deus, que ele é pecador. O propósito é apontar para Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? Deixa eu voltar aqui. É isso, meus queridos. Eu quero enfatizar aqui no final, então, o nosso foco deve estar em seguir a Cristo, adorar a Cristo, depender de Jesus, confiar em Jesus, amar a Deus, amar a Jesus. Por isso que nós falamos: olhe para Cristo. Sua segurança está em Jesus, não em um conjunto de regras exteriores. A lei está em seu coração agora, de tal modo que você deseja, por amor, estar em conformidade com a vontade de Deus. A lei de Cristo, que é a lei do amor, cumpre a lei mosaica. A lei é a expressão da vontade de Deus para a conduta dos homens. O aspecto permanente da lei é o ético e não o cerimonial. Estamos sob o sacerdócio de Cristo, que é maior que o Levítico. A lei foi cumprida no sacrifício de Cristo, na vida de Cristo, em Cristo. Então estamos em paz com Deus. Amém? Compreendeu o caminho? Louvado seja o Senhor. Então, qual o papel da lei para o cristão hoje? O papel da lei, a lei e graça estão interligadas. O papel da lei é esse: apontar a Cristo, avultar, mostrar, revelar o nosso pecado. E quando isso ocorre, corremos para a cruz, corremos para Cristo. Esse é, então, o papel da lei. Ela está muito junto, mesmo porque nessa questão da lei, alguns querem dizer que a lei foi abolida, toda a lei. Se você tirar a lei, você tira então o Antigo Testamento. Falar que a lei foi abolida
significa uma descontinuidade, se é que posso dizer assim. Se o propósito da lei é mostrar Cristo, que o homem é pecador e precisa do Salvador, Cristo cumpriu a lei e atende às exigências da lei, no sentido de que ela exige que o Nildo seja punido ou morto porque pecou. Jesus vem com sua graça e fala: eu cumpro. Isso é justo, já que ele pecou, ele é réu de juízo, tem uma punição. Jesus paga essa punição, perdoa esse pecado. Então há aqui um cumprimento, aqui a lei aponta e Jesus resolve essa questão. Você tirar isso fica complicado, porque sem lei seríamos salvos do quê? Se nada nos condena. Sem lei, sem a lei de Deus, como explicar a cruz? Por que Jesus morreu? Jesus morreu para pagar a culpa do quê? Por que somos culpados se a lei não estiver em vigor? Como que os ímpios, como que aqueles que são anticristo, que negam a Cristo, aqueles que se opõem a Deus serão condenados? Por que lei, se a lei fosse abolida? Então a lei de Deus é santa, é boa e permanece cumprida em Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Possamos continuar em outro tempo essas aulas. Tem muito mais assunto sobre lei e graça, mas resumidamente é isso. Descanse em Cristo, você está salvo e Jesus, o Espírito Santo, te capacita a estar andando, caminhando com Deus e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém?